Olá, Deus te abençoe, seja bem-vindo ao meu canal e hoje é o nosso último episódio dessa série Peregrinando no Salmo 127. A gente está fazendo uma série de 4 episódios, esse já é o quarto, então se você não viu os outros 3, recomendo muito que você veja os outros 3. Vai ser bem complementar a tudo que a gente vai ver hoje. Então não perde não. Deixa eu aproveitar que estou falando disso com você e deixa eu te falar. Se você não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho para você ser avisado quando tiver episódio novo e comenta aqui no chat o que Deus falou com você, como é que essa série está te abençoando. Quando você faz essas 3 ações, você diz para o algoritmo do YouTube que esse tema é relevante para você. Aí, o algoritmo do YouTube tem um perfil seu. O YouTube manda esse material para gente que tem o mesmo perfil que você, porque se você com esse perfil gostou, outra pessoa com o mesmo perfil seu gostará também. Mas só se você se inscreve no canal, se você ativa o sininho, se você comenta embaixo. Isso vai alimentar o algoritmo do YouTube. Então, ajuda a divulgar a palavra. Faz essas 3 coisas. Outra coisa que eu acho que seria muito jóia você fazer. Pega o link e manda para todo mundo da sua lista de contatos. Manda para todo mundo, porque essa palavra vai chegar lá. Deixa eu te contar, às vezes, a gente recebe testemunho de tanta gente que a palavra chega com alguém que mandou um link. Hoje mesmo recebi um testemunho desse, exatamente na hora que a pessoa estava precisando daquela palavra. Então, vamos trabalhar para Jesus? Manda o link para um monte de gente, tá bom? A gente... No primeiro episódio dessa série, Peregrinando no Salmo 127, primeiro episódio, a gente entendeu sobre a peregrinação na perspectiva de Salomão. No segundo episódio, a gente trabalhou o versículo 1 falando sobre 2 grandes angústias da alma humana. A angústia de construir e a angústia de proteger o que foi construído. No terceiro episódio, que foi o episódio passado, a gente trabalhou sobre a necessidade de descansar na peregrinação. A peregrinação não é a mesma coisa se não tiver descanso. Hoje eu quero avançar com você trabalhando a sequência desse texto nesse último episódio. Mas antes de trabalhar o tema de hoje, eu queria orar com você, pedindo que Deus fale com a gente. Ora comigo. Senhor, nós clamamos por intervenção divina, clamamos para que o Senhor faça um milagre. O milagre de liberar sobre nós o poder do sangue do Cordeiro para cancelar tudo que as trevas reivindicam contra nós. Especialmente as reivindicações que podem nos roubar a palavra, as reivindicações que podem impedir que a palavra faça o que precisa fazer na nossa vida. Então que o sangue do Cordeiro cancele as reivindicações do outro lado da tela, mas também desse lado da tela, de tal forma que a gente esteja pronto para receber a Tua palavra, a Tua revelação, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, e que a palavra, Pai, seja aquilo que a gente precisa que ela seja. Em nome de Jesus, ministra para nós, fala para o nosso coração e cura a gente, nos liberta através da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar lendo o texto inteiro, para você ter uma noção geral do Salmo 127. São só 5 versículos, então. E eu vou ler na versão mais tradicional de todos os tempos no Brasil, que é a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. A gente está caminhando por outras versões, mas a versão oficial que a gente está usando é a versão ARA. Vamos ler comigo? Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão.
Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu quero chamar a sua atenção muito especialmente para os 3 últimos versículos desse salmo. A terceira ideia que aparece no salmo está nesses 3 versículos. Os 3 têm uma ideia só contida nos 3 versículos. E deixa eu ler com você primeiro nessa versão ARA e depois eu quero ler ela também na versão King James atualizada no Brasil. Então presta atenção que nós estamos para ver uma ideia saída da revelação de Deus ao rei Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Olha o texto. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre são o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Deixa eu colocar aqui na versão King James atualizada no Brasil e deixa eu ler com você. Tem uma contundência. O salmo inteiro na versão King James tem uma contundência diferenciada. Olha só. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Para você entender onde que Salomão quer chegar, você precisa olhar primeiro a primeira camada de informação aqui. E a primeira camada de informação está ligado à peregrinação literal. Eles saíram de casa, estão indo para o templo e nesse caminho a caminhada, o parar para comer, o parar para descansar, as brincadeiras, as danças, as canções. Esse caminho de peregrinar precisa levar em consideração um inconveniente. As crianças. Inconveniente que são as crianças às vezes, não é? Não dá para andar muito rápido porque as crianças não aguentam. E não dá para colocar as crianças no colo e carregá-las no colo o tempo inteiro porque elas precisam de exercícios. Porque tem aqueles que tentam forçar a barra e fazer a criança caminhar no ritmo do adulto. Mas também tem aqueles que não quer se dar o trabalho de treinar a criança, então bota ela nas costas e carrega. Só que isso é prejudicial. É prejudicial se você forçar a barra e não andar no ritmo da criança, mas também é prejudicial se você poupar a criança de todo o exercício e obrigar ela a ficar protegida só para que o seu caminho chegue logo. Então, a criança é um inconveniente porque ela não consegue alcançar o ritmo de todo mundo. Então, todo mundo tem que andar no ritmo dela. Mas você também não pode só poupar ela de andar porque vai atrofiar as pernas da menina ou do menino. Então, tem que andar. E tem que andar no ritmo delas. Mas não é só o andar que é inconveniente. Tem mais coisa inconveniente. Por exemplo, a hora de comer. Talvez a caravana esteja um pouco atrasada para o dia da festa ou para o planejamento que fizeram de chegar 3 dias antes. E por causa desse atraso, alguém propôs de deixar para comer bem mais tarde. Mais tarde a gente para e aí nessa hora que para mais tarde a gente vai comer nessa hora. Mas não tem jeito, o organismo das crianças são diferentes, ele vai ter que comer na hora certa de comer. E aí, problema seu, se você está atrasado, vamos ter que parar para dar comida para as crianças.
As crianças têm um ritmo que é todo delas e elas se tornam inconvenientes, especialmente quando você observa os versículos anteriores. A gente viu no versículo 1 que existem duas angústias na vida, a angústia de construir e a angústia de proteger o que foi construído. Mas quando você tem criança, construir dá muito mais trabalho, porque enquanto você constrói, você precisa estar vigiando, porque às vezes é a criança que vai destruir a sua construção e outras vezes você tem que proteger a criança da construção, porque às vezes a construção vai destruir a sua criança. E o versículo 2 fala da obstinação de acordar de madrugada e repousar à tarde, tendo como idolatria a construção e a proteção da construção. E ter uma criança nesse ambiente também é muito difícil, porque a criança atrasa os planos da gente. Não importa quais são os seus planos, eu digo isso para as pessoas que estão planejando ter filhos, eu normalmente digo para elas, não se iluda, seu filho vai atrasar a sua vida. É assim que funciona, é normal que seja assim. Mas aí Salomão olha para a peregrinação, e olha para a peregrinação da vida, e ele diz, eles não vão valorizar os filhos. Eles vão sentir que os filhos são um peso para a peregrinação. Eles vão sentir que os filhos atrapalham a peregrinação. E aí, Salomão faz um adendo. Com essa observação, ele faz um adendo para ajudar a gente durante a peregrinação da vida. A gente precisa entender que as crianças que atrasam a nossa vida, que reduzem o nosso ritmo, as crianças que têm hora certa para comer, que têm um cuidado especial, as crianças que muitas vezes são inconvenientes, essas crianças têm algo de especial nela. E aí, na versão King James, ele diz assim, quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. E tem uma confusão aqui, porque quando o texto diz que as crianças são herança do Senhor, muitas pessoas dizem assim, você tem que cuidar dele porque ele não é seu, ele é de Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo, não. O texto está dizendo exatamente, Deus deixou uma herança para você, uma riqueza para você. A ideia de herança aqui é basicamente a sequência do texto que diz assim, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Estou lendo na versão King James. Eles são herança do Senhor, eles são presente de Deus, não no sentido de Deus tem uma herança e você tem que cuidar da herança de Deus. Não, não é esse o sentido. O sentido é Deus deixou uma herança para você. Deus deixou um presente para você. Que presente que Deus deixou para mim? Seus filhos, para te dar trabalho. Então, Salomão está falando de alguma coisa que não está fazendo muito sentido. E é aqui que é importante você prestar atenção para o fato de que Salomão nunca quer dizer apenas a primeira camada de informação. Ele sempre quer dizer mais. Então, Salomão está dizendo para o peregrino que está tendo trabalho para arrastar seus meninos, seus vários filhos, e alguns tinham muitos filhos, alguns tinham poucos, mas muitos, a maioria deles tinham muitos filhos para arrastar até Jerusalém. E Salomão está dizendo assim, você está frustrado porque está tendo que diminuir o ritmo por causa do filho? Você está chateado e irritado porque sua vida atrasou, porque sua peregrinação atrasou, porque o seu projeto de vida teve que ser atrasado em anos, porque você teve um filho e agora sua vida está atrasada? Tá chateado com isso? Deixa eu te contar uma coisa, você não sabe, mas Deus deixou uma herança para você. Deus deixou um presente para você. Esse menino aí é seu presente, é sua herança. E aqui a ideia de herança é basicamente aquele bem que chega para você de forma inesperada,
pelo qual você não trabalhou e, no geral, numa hora em que você precisa muito. Sabe, estou pensando naquela história do indivíduo que recebeu uma herança do tio distante, do tio rico, que não tinha descendente e que ao falecer deixou uma herança gorda, e o indivíduo recebe a notícia de que tinha uma herança para ele justamente no momento em que as coisas estão apertadas, estão em dificuldade, o credor bateu a porta, o inimigo veio perseguir, mas aí chegou a herança, e a herança salva a gente, libera a gente, e a gente segue com a vida porque chegou um socorro, chegou um alívio. É nesse sentido que o texto está dizendo que os filhos são herança. E a ideia primária de Salomão é ajudar o peregrino que está sofrendo a angústia de esse menino me atrasa a vida. Salomão está dizendo assim, não, esse menino foi colocado na sua vida para ser uma herança do Senhor, para ser um presente de Deus. E se você aceitar assim, aceitar o menino como um presente de Deus, você vai descobrir que lá na frente ele vai ter deixado uma marca de Deus em você. Então, a primeira ideia é a ideia de que Salomão está questionando os sentimentos comuns do peso de carregar um filho. E aí, a sequência disso, ainda seguindo essa primeira camada de informação que Salomão traz para nós, versículo 4 e 5, ele diz assim, eles são como flechas na mão do guerreiro, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. A ideia é que as crianças que nascem quando você ainda é novo, eles vão crescer e ser uma ferramenta de Deus para te socorrer enquanto você ainda estiver na peregrinação. Os filhos que você deixar para ter mais tarde na velhice, eles não vão fazer parte da sua vida porque você vai morrer cedo. Você vai morrer enquanto eles ainda estão novos, perdão. Mas registra isso. Essa é só a primeira camada de informação que Salomão está trazendo. Então, a ideia básica aceita o trabalho que o seu filho te dá, aceita o investimento a fundo perdido que seu filho te dá, porque você não sabe, mas esse menino é um presente, é uma herança. Ou seja, lá na frente, quando você mais precisar, Deus vai usar esse menino para te socorrer. E aí, o versículo 5 complementa essa ideia dizendo, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto à porta da cidade. Naquela época, era comum que um homem que tivesse muitos filhos adultos, quando ele enfrentava o adversário à porta da cidade, todos os seus filhos adultos estariam presentes e armados. Então, Salomão está usando uma figura de linguagem para nos dizer que um homem que, durante a peregrinação, trata bem seus filhos, cuida bem dos seus filhos. Vamos imaginar aí um homem que tivesse 12 filhos, tipo Jacó, assim, e são 12 filhos tipo escadinha. O mais velho tem 12 anos e o mais novo tem 1 ano, e ele tem que se preocupar com tudo isso. Salomão está dizendo assim, esse trabalhão todo que você está tendo, você não sabe ainda, mas é um presente de Deus para você. Por quê? Porque logo ali na frente, quando você pleitear com seu inimigo na porta, você vai ter 12 homens armados atrás de você, dizendo para o seu inimigo que não vale muito a pena ele se levantar, ele engrossar a voz. Respeito, porque eu tenho 12 filhos adultos aqui atrás de mim, armados, prontos para morrer por mim. Então, você me respeite. A primeira camada de informação que Salomão está trazendo, portanto, tem a ver com isso, tem a ver com... vale a pena você pagar a conta de cuidar dos filhos durante a peregrinação. Vale a pena você
se permitir atrasar por causa deles. Eles precisam desse atraso. Eles precisam que a sua vida pare por causa deles. Mas vai valer a pena. Primeira camada de informação. Mas tem uma segunda camada de informação para a qual eu quero chamar a sua atenção. A aljava que aparece no texto e as flechas fala de um tipo de guerra onde você se expõe pouco. Os filhos são flechas indicam que quando chegar a hora da batalha, você vai derrubar o inimigo com o inimigo longe e com você protegido. Porque a outra forma de você guerrear seria com a espada. Só que para eu atingir o meu adversário com a espada, ele tem que estar à altura da minha mão. E para ele estar à altura da minha mão, eu também estou à altura da mão dele. Enquanto que quando a batalha é feita por flechas, eu posso ficar escondido, protegido num lugar onde eu não serei afetado, e eu posso vigiar o meu inimigo vindo, e quando ele tiver ao alcance das minhas flechas, antes que ele chegue perto, eu jogo a flecha nele e ele vai cair sem chegar perto. Então eu derrubo o meu inimigo sem me expor, sem ser perigoso. E Salomão está dizendo aqui, portanto, que quando a gente cuida do filho como ele sendo uma herança, um presente de Deus, e não como ele sendo um estorvo, um peso, isso que eu estou fazendo na vida do meu filho vai ficar reservado nas regiões celestiais. E quando chegar a hora das minhas lutas na vida, quando chegar a hora dos meus inimigos me visitarem, esses inimigos vão cair de longe, porque o que eu fiz lá atrás no meu filho, na vida do meu filho, ficaram registrados como semeadura e vai ser usado para fazer o meu inimigo cair. E de longe, e sem que eu me arrisque. Agora já posso ir para uma terceira camada de informação que Salomão coloca nesse texto. Filho, nesse texto, quando eu fecho assim, porque já acabou, tá bom? Filho, nesse texto, fala de um tipo de investimento. Fala de investimento a fundo perdido. Porque na prática, se você tem filho, você sabe do que eu estou falando. Embora era muito comum na antiguidade que os filhos ficassem com os pais e fizessem parte do seu exército, mesmo nos tempos antigos, isso nunca foi uma garantia. Você nunca tem certeza que o seu filho, de alguma forma, vai te ajudar na sua velhice ou vai ser uma ferramenta de Deus na sua velhice. Nunca. Por quê? Porque o filho tem a vida dele. Ele vai seguir a carreira dele, vai seguir o plano dele. Não tem garantia nenhuma de que seu filho vai ser uma bênção. Mas Salomão está falando de algo mais profundo. Filho fala de investimento a fundo perdido. O que é investimento a fundo perdido? Tem a ver com semeadura. Tem a ver com, enquanto você está vivendo a sua caminhada, você investe em pessoas que você sabe que não vai te dar retorno algum. E você vai investir na vida dessas pessoas apenas por uma razão. Você é de Deus e você é bom. Cada vez que você tem a oportunidade de cuidar de alguém, você cuida, não espera nada em troca, investe na vida dessa pessoa sem esperar que ela te dê absolutamente nada, sem esperar que ela nem seja grata a você. Você faz esses investimentos e aí o resultado disso é que cada pessoa de quem você cuida, cada pessoa com quem você é paciente, cada pessoa a quem você ajuda a caminhar na peregrinação, cada pessoa que é tratada como uma criança incapaz, carente, precisada. E aqui é importante você se lembrar que a criança precisa ser carregada no colo quando é necessário carregar no colo e ser incentivada a caminhar quando é necessário incentivar a caminhar. Porque muitas vezes, na ânsia de adiantar o passo, você põe o outro nas costas e carrega ele, estava precisando andar. Então, investir no outro não é carregar ele nas costas sempre. Às vezes é carregá-lo nas costas, às vezes é incentivá-lo a caminhar e ser a voz que o incentiva e que o protege.
Nossa caminhada, nossa peregrinação na vida está cheia de situações que são oportunidades de botar mais uma flecha na aljava e a gente perde a oportunidade porque a gente sente que aquela pessoa vai ser um estorvo, vai ser um peso para a gente. A gente podia carregar aquele peso, mas em vez de carregar o peso, a gente se sente explorado, se sente usado. E aí, como um pai que sente que a sua criança é um estorvo, a gente não aproveita a oportunidade. E Salomão está dizendo, aproveita a oportunidade e enche a sua aljava de flechas. Enche a sua aljava de flechas. E se você fizer isso na mocidade, cedo você vai aproveitar isso. Por quê? Porque a semeadura, ela precisa de tempo para fazer o efeito. Então, se você tomar a postura de ser essa pessoa boa que carrega o outro nas costas apenas na velhice, você vai morrer sem poder usar esses recursos que você colocou na aljava. Quanto mais cedo na vida você aprender a lição de que Deus coloca pessoas carentes na sua vida para te dar a oportunidade de semear hoje para colher amanhã. Quanto mais cedo na vida você entende isso, maior vai ser a sua colheita, porque quando chegar a sua vez, quando o inimigo bater na sua porta, quando o inimigo te odiar de graça e se levantar contra você para te fazer mal, quando o inimigo resolver te caluniar e criar histórias sobre você, simplesmente porque ele está com inveja, simplesmente porque ele queria algo de você que você não pôde dar, ou por qualquer dessas maldades que surgem no coração humano, quando esse mal bater a sua porta, você vai derrubar o inimigo de longe com flechas da sua aljava. E não porque as pessoas que você ajudou lá atrás vão te defender, não por isso, mas porque cada coisa boa que você fez sem esperar nada em troca, cada ato de bondade, cada ato de cuidado que você fez com gente que não pode pagar, cada ato desse foi uma flecha que Deus colocou na sua aljava. Vai ser um compromisso do próprio Deus de fazer você colher o bem que plantou na vida daquela pessoa. Então, no futuro, quando o mal bater na sua porta, Deus vai te defender do seu inimigo e o seu inimigo vai cair de longe, sem nem chegar perto, porque você tem sementes plantadas para te defender. Salomão, na sua sabedoria, está dizendo para nós que essa vida de peregrinos precisam de semeaduras constantes. E a semeadura implica em a gente ser bom. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que quando tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé, porque a seu tempo ceifaremos se não tivermos desfalecido. A ideia é de que plantar sem esperar nada em troca na vida de qualquer um que aparecer, ser bom, simplesmente porque a gente pode ser bom, vai fazer uma diferença enorme quando a hora chegar lá no futuro. Eu quero terminar essa série orando por você. A oração de hoje é para que Deus abra sua cabeça e te dê a oportunidade de semear. Que quando alguém inconveniente aparecer na sua vida, alguém que é um peso para você, que você não se desvie de carregar esse peso. É uma criança, é um filho que é inconveniente, é um investimento a fundo perdido, que é um inconveniente, mas que na verdade é Deus te dizendo assim: filho, eu conheço o seu futuro. E eu sei que lá na frente você vai precisar de um socorro, então estou te dando aqui a oportunidade de você plantar esse socorro. Eu oro para Deus abrir a sua cabeça e te fazer entender isso. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê as oportunidades certas de semear. O Senhor conhece o nosso futuro, o Senhor sabe os inimigos que vamos enfrentar na porta. Então, o Senhor sabe as flechas que a gente precisa colocar na aljava hoje para usar amanhã. Então, nos dá a oportunidade, Pai, em nome de Jesus, da gente encher a nossa aljava dessas flechas.
nos dá a oportunidade de semear bondade, semear dinheiro, semear perdão, semear compreensão, semear ajuda gratuita, semear ajuda para quem não merece, para quem foi mal. Nos dá as oportunidades, Pai, de fazer investimentos necessários, aqueles que o Senhor sabe que precisamos fazer. E coloca a sua bondade no nosso coração para que a gente faça isso sem peso, para que a gente faça isso sem dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima semana. Na próxima semana a gente começa outra série, tá bom? Deus te abençoe. Fica com Deus.